Bom dia, boa tarde, muito boa noite. Vamos falar sobre a Silly Season da Fórmula Indy. Todos os estreantes, os que foram confirmados até agora, que irão entrar na Fórmula Indy. E, como todos eles estão vindo das categorias de base, vamos falar sobre as categorias de base deles. E já deixo aqui avisado que eu vou pagar pau para o Kyle Kirkwood, sim. Essa é a minha profissão. Então, já deixo claro aqui. E é isso. Bora começar, Luiz? Bora começar, né? Bom, eu acho que, primeiramente, né, nós temos que apresentar, né, os pilotos, né? Começando com, acho que o nome mais falado e mais quente, né, dentre todos que nós vimos aqui nesses últimos anos, que é o Kyle Kirkwood, né? Ele que, fez a limpa nas categorias de base, é um piloto excelente. Ele foi campeão somente em todos os anos, ele foi campeão de estreia, tirando a Fórmula 4 dos Estados Unidos, que ele fez um primeiro ano e depois ela ele fez um segundo. Mas ele foi campeão da Fórmula 4 dos Estados Unidos em 2017, 2018 ele foi campeão da Fórmula 3 das Américas e da USF 2000. Em 2019 ele foi campeão da Indy Pro 2000 e fez 2 etapas na Eurofórmula Open, só que, né, não conta. Aí em 2020, como não teve a Indy Lights, para ninguém conseguiu correr porque não teve a Indy Lights, muito por causa da pandemia e também por outras questões. Ficou participando de algumas corridas de endurance na IMSA, na categoria do GTD. E depois, em 2021, ele é finalmente campeão da Indy Lights, também no seu ano de estreia, né? Em um desempenho muito forte. Na minha opinião, eu acho que o melhor desempenho dele, que foi, acho que 10 vitórias. 10 vitórias e quase 6 pódios, mais ou menos assim. Ele teve desempenho ridículo em basicamente todas as categorias. Ele estreou na Fórmula 4 dos Estados Unidos com P3, e aí ele foi campeão com 15 pódios em 20 corridas, sendo 6 vitórias consecutivas. Aí ele foi para a Fórmula 3 americana com 15 vitórias e um segundo colocado em 17 corridas, fazendo 8 vitórias consecutivas e tendo 129 pontos de vantagem para o vice, sendo que ele fez 183 pontos de vantagem para o vice no outro campeonato, que foi a Fórmula 4 dos Estados Unidos. Aí ele estreia nas categorias de base da Fórmula Indy, no mesmo ano que ele corre a Fórmula 3 dos Estados Unidos. Ele estreia sendo campeão da Fórmula 2000, que é o primeiro degrau das categorias de base da Fórmula Indy, com 12 vitórias e um segundo colocado em 14 corridas, sendo 11 vitórias consecutivas. Aí ele faz 202 pontos de vantagem para o vice. No ano seguinte, ele é campeão da Indy Pro 2000, que é a segunda categoria das categorias de base do Road to Indy, da Fórmula Indy. E ele faz 9 vitórias e 2 segundos colocados em 14 corridas completadas, sendo 7 vitórias consecutivas. E que quase foram 10 se não fosse por um problema que ele teve em uma das corridas. Aí ele fica um ano parado por causa do cancelamento da Indy Lights pela pandemia. As equipes elas não estavam conseguindo se organizar por causa da pandemia, elas estavam presas. Então acabou que não teve categoria no ano de 2020. E aí, nesse ano de 2021, ele corre a Indy Lights, porque volta a Indy Lights. E ele, como a gente falou, faz 10 vitórias e 4 segundos colocados em 20 corridas. E ele é o primeiro e único piloto até agora a vencer todas as categorias de base da Fórmula Indy. E com destaque para ser todas em seus anos de estreia, né? Exatamente. Eu acho que é um dos nomes que a gente vê mais forte vindo da base da Indy dos últimos anos. Eu acho que, ele vai estrear pela AJ Ford, né? Que não é lá aquelas coisas de equipe, não é uma equipe de ponta, eu acho que é mais uma equipe de meio de pelotão. Mas eu acho que também tem que lembrar, né, que acho que foi 2019 ou 2018 ele tava com a Andretti, né? Aí vai lá, ele é liberado pela Andretti no começo desse ano, no final desse ano, para ele ficar livre para procurar outras equipes. Só que não foi uma boa decisão da Andretti, né? Liberar um piloto tão bom e deixar ele assim logo no finalzinho, assim, quando quase todas as equipes já estavam com quase todas as equipes boas já estavam com formações, e liberar o piloto no finalzinho para ele procurar outras equipes, descartando ele para pegar um piloto pagante, eu achei meio estranho.
É estranho, ele estava praticamente cotado na Andretti, caso vencesse a Indy Lights, teria o dinheiro para isso, e acabou que eles assinaram com o Devin DeFrancesco, que a gente vai citar daqui a pouco, e deixou ele de lado. A AJ Foyt, a equipe que ele vai correr, ela teve o melhor resultado ano passado e no campeonato, né? Ano passado não, esse ano. Esse ano no campeonato, o melhor resultado dela foi o P16, com o mega experiente e tetracampeão da Champ Car, o que é a Indy antiga, o Sebastian Bourdais, e ele só pontuou 4 vezes. Então a situação não é nada boa para o Kirkwood. Quer dizer, pontuar ele pontuou, mas não nos 10 primeiros. Não, mas o Kirkwood, ele nesse final de semana ele correu na INSA e foi um desempenho maluco dele, largando acho que de 15º, acho que alguma coisa assim, na classe da GTD, e indo para primeiro em algumas voltas, só que poucas voltas depois que ele assumiu a liderança, aliás, algum tempo depois dele ter assumido a liderança da GTD, teve um acidente, ele foi envolvido e perdeu. Mas ele passou 15 carros na pista, foi um desempenho maluco dele. Ele fez testes de novatos em Barber, em que o David Malucas, que a gente vai citar mais tarde, fica com o melhor tempo, o Devin DeFrancesco fica com o terceiro melhor tempo, e o Kirkwood fica com o quarto melhor tempo, por 2 décimos de diferença do Devin. E aí em Sebring, que foi um teste antes, só com os carros da Andretti, o Kirkwood foi quase 4 décimos mais rápido que o DeFrancesco. Isso. Eu não sei se a gente pode levar muito em conta testes, né? Mas ele é muito rápido. Ele é um piloto que eu acho que todo mundo cotava ele na Andretti, pelos desempenhos que ele vinha tendo na base. E quando foi liberado pela Andretti, foi um choque, ninguém esperava. Já era, acho que, se for para colocar em porcentagem, acho que já era uns 90%, alguma coisa assim, cotado na Andretti. E a Andretti tem uma formação muito forte, né, com os pilotos. Ela estaria com um time de pilotos, eu acho que muito forte, né, que seria o Kirkwood, o Alexander Rossi, o Romain Grosjean e o Colton Herta. Seria uma mega formação, mas ela liberou o Kirkwood para fechar com o Devin DeFrancesco. E ele também estava cotado até na Meyer Shank, mas ela pegou o Pagenaud e o Hélio Castro Neves, então ela queria dois veteranos e não um estreante, né? Então acabou que sobrou para ele a Jay Foyt, que não é a melhor das equipes, é uma equipe bem fraca. É isso mesmo. E acabou que ele vai ter um ano muito complicado. Acho que vai ser muito difícil para ele conseguir ser o campeão dos estreantes, muito pelo fato da equipe onde ele está, e também por toda a situação que volta dele. Mas eu acho que ele consegue desempenhar muito bem nesse ano. Acho que ele consegue entrar no top 10 em algumas corridas, porque ele é muito bom, a gente sabe do talento dele, e eu acho que ele pode, sim, muito fácil pegar uns top 10, tentar fazer algum milagre com esse carro, que não é o melhor de todos. E, na realidade, eu acho que não pode ser considerado nem o melhor do fundo do grid, né? Então, acho que a meta para ele é pelo menos pegar um top 10 esse ano. Devin DeFrancesco, ele estreou nos monopostos sendo P5 da Fórmula 4 britânica, mas perdendo para os companheiros Max Feltrell e James Poole. Depois, no mesmo ano, se eu não me engano, ele é P19 na Fórmula 4 italiana e P10 na Toyota Racing Series. Deixa eu conferir se é no mesmo ano. No mesmo ano, exatamente. Depois ele foi P3 da Eurofórmula Open na estreia, sendo campeão da Fórmula 3 espanhola, que é uma subcategoria da Eurofórmula Open. Daí ele foi P21 da GP3, marcando nenhum ponto. Depois foi P25 da Fórmula 3, também marcando nenhum ponto. Aí ele foi P7 da Fórmula 3 asiática, largando a categoria na metade da temporada. E aí ele estreia no Road to Indy, nas categorias de base da Fórmula Indy, pela Indy Pro 2000, sendo vice-campeão por 96 pontos de vantagem para o campeão Stingray Robb. Depois ele foi para Indy Lights, onde foi P6, perdendo para o companheiro Kyle Kirkwood por 211 pontos.
Eu acho que esse exemplo da Indy Lights, eu acho que a gente pode definir como uma dominação completa do Kirkwood. Mas falando mais sobre o David De Francesco, não é um piloto forte. Acho que é longe disso. Acho que é longe também de ser um piloto para a equipe de ponta. Muito por tudo, né, que ele apresentou na base, que não foi quase nada. Acho que eu nem sei se eu posso considerar o título da Fórmula 3 espanhola, porque é uma subcategoria da Eurofórmula Open. E na maioria das vezes ele é superado pelos companheiros de equipe e nunca conseguiu apresentar um desempenho com o qual todo mundo elogiasse, né? Ele nunca teve um desempenho master, resultados de picos em sequência. Eu acho que o melhor dele que a gente pode considerar é o vice da Indy Pro 2000. E mesmo assim, né, não foi lá aquelas coisas. Ele vai estrear pela Andretti, que é uma das melhores equipes da Fórmula Indy, o que é muito complicado, é estranho ele estrear logo por uma equipe de ponta, sendo que o desempenho dele da Indy Light não foi nada legal. Ele é superado na GP3 pelo Nico Kari, na Fórmula 3 europeia. Eu acho que eu citei Fórmula 3, mas é a Fórmula 3 europeia. Ele corre pouco na Fórmula 3 europeia. Ele é bem superado pelo Darúvala. Ele é bastante superado pelos companheiros de equipe. E até na Indy Light a gente vê a diferença surreal entre o Kirkwood e ele. O que faz com que não seja explicado porque ele foi escolhido e não o Kirkwood. A menos pelo fator dinheiro, muito provavelmente. E também dizem, a Andretti chegou a dizer que ele se adaptou melhor ao carro da Indy do que o carro da Indy Light. Agora, se é uma desculpa ou se é real, a gente só vai ver ano que vem. Eu acho que ele não. Eu não sei dizer se ele se adaptou mesmo melhor ao carro da Indy do que o Kirkwood. Mas isso a gente só vai ver mesmo ano que vem. Mas todo mundo tá apostando que ele vai andar no fundão com um carro muito bom e não vai fazer nada. A maioria das apostas são essas. Mas tipo, a própria Indy Lights, ela mostrou que tudo bem que ela mostra que ele não se adaptou e tal, mas sei lá, eu acho que esse argumento tão, sei lá, parecendo uma desculpa pra adição que eles fizeram ao time. Eu não sei se ele vai ser de todo ruim assim, igual todo mundo pensa, igual eu também penso que ele não vai ser lá aquele piloto e que vai fazer alguma coisa. Eu acho que é perigoso ele até mesmo perder o campeonato de estreantes com a Andretti em mãos. E vamos ver, né, o que ele vai apresentar. Mas pra mim ele não vai apresentar nada de muito excepcional. O pior resultado da Andretti nesse ano foi um P20 com James Hinchcliffe, que só pontuou uma vez, que foi um terceiro colocado. Depois ele não pontuou mais, se eu não me engano. Quer dizer, pontuar ele pontuou, mas não nos 10 primeiros. É basicamente isso. Tipo, o resultado que a gente pode prever para ele é nessa casa aí, do James Hinchcliffe mesmo, que foi P20. Pelo menos é o que eu acredito que o De Francesco deve correr. Eu acho que não tem muito do que falar sobre o De Francesco sem citar o Kirkwood, né? Por toda a questão que ele. Muita gente tem certeza de que ele entrou lá por causa do dinheiro. Mas até mesmo o desempenho dele na Europa nunca foi algo de destaque, até porque foi bem apagado. O desempenho dele na Europa e até mesmo no Road to Indy ele só teve o vice e o sexto colocado. Então a gente não pode julgar se ele se adaptou realmente ao carro da Indy Lights. O que eu acho estranho mesmo ele subir no ano de estreia e o pela Andretti. Eu acho que isso é meio fora da casa, né? Um piloto que não teve um desempenho tão forte assim subir no ano de estreia pela Andretti, né? Que é uma das equipes de ponta da Indy.
Só reiterando que o Hinchcliffe ele pontuou sim, mas eu só considero os 10 primeiros, que são as pontuações mais generosas. Aí eu acabei me confundindo. Bom, agora eu acho que o David Malucas é um nome que a gente pode abordar. O David Malucas, ele estreia na Fórmula 4 dos Emirados Árabes Unidos. Lá ele é P6, com 104 pontos, fazendo 11 corridas. Não é uma Fórmula 4 muito forte, tanto é que ele perde algumas etapas, mas as etapas que ele vai, ele pega. Ele fez, eu acho que, 3 ou 4 pódios, que foi um desempenho legalzinho, 2 pódios na realidade. E depois disso, ele vai para a DAC Fórmula 4, né, a Fórmula 4 alemã. Lá ele faz 18 etapas, ele termina em 19º, fazendo 20 pontos. Depois, logo nesse mesmo ano, em 2017 mesmo, ele vai para os Estados Unidos para correr o SF 2000. Faz uma temporada não muito completa, né? Ele perde algumas etapas, mas ele tem um pódio lá, terminando em P10 com 108 pontos. Depois, em 2018, ele faz a Pro Mazda, ele termina em P4, fazendo 16 corridas, fazendo 302 pontos. Depois, em 2019, ele estreia na Indy Lights, fazendo 18 corridas e terminando em sexto, com 301 pontos. E aí, como em 2020 não teve a Indy Lights, ele faz a Fórmula Regional Américas. Lá ele é vice e fazendo 17 corridas, com 283 pontos. E em 2021 ele faz o seu segundo ano da Indy Lights pela mesma equipe, fazendo 20 corridas, com 524 pontos, e ele é vice do Kyle Kirkwood. Ele disputa com o Kyle Kirkwood até o final na Indy Lights, foi uma excelente disputa, inclusive. Ele faz na Fórmula Regional Americana, ou Fórmula 3 Americana, ele faz 15 pódios em 17 corridas, e aí na Indy Lights ele faz 16 pódios em 20 corridas, sempre competido com o Kirkwood, corrida após corrida, até o final que ele dá uma pipocada, pra ser sincero. Eu sei que ele para de vencer e o Kirkwood começa a vencer. Exatamente, ele para de vencer, o Kirkwood começa a vencer, ele começa a fazer P2, que aí no final o Kirkwood chega em quinto e ele não consegue vencer e o Kirkwood se consagra campeão. Então, mas o David Malucas, no final da carreira dele de base, ele faz 2 resultados muito bons, que é o vice da Fórmula Regional Americana, com um número muito bom de pódios, e o vice da Indy Lights também com um número muito grande de pódios. Então é um piloto que não é de todo ruim, não é ruim, para falar a verdade. É um piloto que, com certa experiência, ele consegue ter bons resultados. Sim. Ele teve um começo meio estranho, né? Indo da Europa para os Estados Unidos, fazendo até mesmo 2 categorias ao mesmo tempo, viajando da Europa para os Estados Unidos o tempo todo. Mas ele que está sendo cotado para correr na Dale Coyne é praticamente certo, né? Todo mundo está cotando ele na Dale Coyne. Bom, acho que vai ser uma boa contratação para Dale Coyne, trabalhar com ele, com um piloto mais experiente, que vai ser o Takuma Sato. Não sei como é que ele pode desempenhar pela Dale Coyne num ano de estreia na Indy, mas ele me parece ser muito bom, me parece ser um piloto que pode fazer um nome na Indy, que pode chamar bastante atenção na Indy, e talvez futuramente ir para uma das equipes de ponta, com 1 ou 2 anos na categoria, com 2 ou 3 anos na categoria, quero dizer. Ele é curioso que ele estreou nos Estados Unidos pela Fórmula 2000 dos Estados Unidos, não pela Fórmula 4 americana. Então ele teve um ano bem difícil. Ele correu pouco, não correu? 2000, ele fez 9 corridas. Ele correu, era assim, meteu um pódio, o que é muito bom. E para um estreante não é, e meteu uma pole também. Então é um piloto que, com uma experiência, ele consegue andar bem, sim, na Fórmula Indy, acredito eu. E a Dale Coyne é uma equipe interessante até. Vou ver o retrospecto dela. A Dale Coyne ainda teve um bom retrospecto com o Romain Grosjean. Ano passado, o Grosjean conseguiu ir para vários pódios, fez até mesmo uma pole.
foi um ano muito bom, muito forte da Dale Coyne. Até mesmo com o Romain Grosjean, que era um piloto que não estava adaptado aos carros da Indy, chegou no seu ano de estreia, fez muito bom, fez um ótimo trabalho. Eu acho que ela pode sim trabalhar muito bem com o David Malukas. Sim, isso aí. O Grosjean, ele sem conhecimento da Fórmula Indy ou dos Estados Unidos, consegue 3 pódios, dois segundos lugares e um terceiro. Chega entre os 10 primeiros uma, duas, três, quatro, cinco, 6 vezes. E consegue ser P15 na temporada, sendo o segundo melhor estreante do ano. Com poucos pontos de desvantagem para o melhor estreante do ano, que foi a temporada completa. E que, sinceramente, não fez uma temporada tão boa quanto o Grosjean, na minha opinião. E é basicamente isso. Sobre o David Malukas, eu acho que é somente isso mesmo. Por mais que ele seja um piloto, um nome com o qual eu acho que a gente vai ter que ficar de olho na Indy, ver o que ele vai fazer. Eu acho que ele é um dos candidatos a ganhar o estreante do ano pela equipe que ele tá e pelo potencial que a gente sabe com o qual ela pode conseguir. Eu acho que ele pode ser talvez o segundo melhor estreante, segundo ou terceiro melhor estreante, muito pela equipe que ele tá e pelo que ele apresentou nas categorias de base da Indy. Tendo em conta que o Sebastian Bourdais terminou uma posição só atrás do Grosjean e o Kvyat é definitivamente melhor que o Malukas, talvez a gente vê uma disputa entre o Kvyat e o Malukas. Eu acredito eu. Mas talvez não. Bom, eu já não considero eles muito pelos próximos nomes, né? Muito pelo próximo nome com o qual a gente deve citar, né? Que eu acho que ele que vai ser o campeão dos estreantes. Bom, agora vamos pro piloto com o qual eu mesmo tô achando que vai ser o campeão dos estreantes. É o Christian Lundgaard. Ele que, bom, começou nos Fórmulas ou monopostos em 2017 pela SMP Fórmula 4 Championship. E também correu junto dela a Fórmula 4 espanhola e a Fórmula 4 dinamarquesa. Ele foi campeão na SMP e na Fórmula 4 espanhola. Ele corre a Fórmula 4 russa e a Fórmula 4 espanhola, como foi dado aqui a informação. Corre somente 3 corridas da Fórmula 4 dinamarquesa, nas quais ele faz um pódio e 2 quartos colocados. Na Fórmula 4 russa, ele faz 14 pódios em 21 corridas, sendo 10 vitórias. E na Fórmula 4 espanhola, ele faz 17 pódios em 20 corridas, sendo 7 vitórias. Eu sei que ele bate Smoliar, acho que nas duas. É isso mesmo, ele bate o Bente Fiscal e o Alexander Smoliar nas duas categorias. Aí depois disso, o Christian Lundgaard, ele vai para a Fórmula Renault Eurocup, onde ele é segundo, fazendo 20 etapas, 258 pontos. É uma temporada muito interessante pro ano de estreia dele nas categorias da Fórmula Renault. É muito interessante porque é raro você ver alguém andando bem na Fórmula Renault Europeia na estreia. É muito raro. Então ele chega já sendo segundo colocado, perdendo para o Max Feltrel, que era veterano, já era segundanista, se eu não me engano. E sendo o melhor dos estreantes, obviamente. Batendo nomes como Logan Sargent e Vitor Martins, o que não é pouca coisa. Então ele já estreia nas Fórmulas 4 muito bem, no monoposto, e estreia na Fórmula Renault muito bem também. Sim, nesse mesmo ano ele corre também a Fórmula Renault NSC, que ele é 11º, fazendo somente 8 etapas, e ele faz 2 etapas na GP3, onde ele termina em 23º. Sim, ele faz a Fórmula Renault Norte-Europeia, fazendo 2 pódios em 8 corridas, e faz a GP3 só para se preparar para a FIA Fórmula 3 no ano seguinte, no qual ele é sexto colocado com 2 pódios em 16 corridas. Acho que ele é o melhor piloto da ART, se eu não me engano. Então ele é melhor que o Feltrel e o melhor que o Beckman, é isso mesmo. Ele chega a ser o melhor piloto da ART, faz a única vitória da equipe, então a ART não estava muito forte, e ele chega em sexto colocado na temporada.
esse ano da Fórmula 3, o que ele fez da Fórmula 3 foi o ano de transição da GP3 juntando com a Fórmula 3 europeia. Acho que era Fórmula Europeia, alguma coisa assim. Era a Fórmula 3 europeia. Fórmula 3 europeia, onde eles fazem uma junção das duas, né? Que foi o primeiro ano de transição. Tanto é que a ART, que era uma franca dominante na GP3 na época, ela deu uma queda no primeiro ano de estreia na Fórmula 3, na Fórmula 3. Depois disso, ainda em 2019, ele é quarto colocado no Macau Grand Prix, e ele também faz 2 etapas na Fórmula 2 e 3 etapas na Fórmula 3 Ásia. Aí em 2020 ele pula para a Fórmula 2, onde ele é sétimo colocado pela ART, pela Art Grand Prix. E ele faz 149 pontos, fazendo 24 corridas. Ele faz em 2019 2 etapas pela Fórmula 2 para se preparar para o ano seguinte, em que ele é sétimo colocado com 6 pódios e 2 vitórias da Fórmula 2, batendo o companheiro Marcus Armstrong. E o começo de temporada dele é muito bom. O começo de temporada dele é absurdo. Ele sempre ali pelo top 5. Ele já chega na segunda etapa metendo vitória. Na quarta etapa ele faz P2, na quinta ele faz P2. E aí ele começa a dar uma caída, começa a ser inconsistente. Fazendo vitória, P2, e depois P17, P11. Ele começa a ser consistente. Ele vinha inconsistente. Ele vinha numa consistência até a primeira corrida de Silverstone, que é a quinta etapa. Aí a primeira corrida da segunda etapa de Silverstone, no caso, que é a quinta etapa. E aí depois disso ele cai numa inconsistência surreal. Sim, ele entra num vórtice, mas... E depois, vai lá em 2021, ele estreia na Fórmula 2 e é aqui que dá uma esquisitada. Estreia não. Não, ele faz o segundo ano, né? Começa o segundo ano dele de Fórmula 2 e aqui dá uma esquisitada pesada pela temporada que ele tá fazendo, que é uma temporada meio ruim, né? Mas ainda em 2021 ele faz uma etapa na IndyCar que a gente vai falar daqui a pouco. Então, ele já vinha fazendo uma temporada ruim na Fórmula 2 no final da temporada do ano passado. E aí ele persiste nisso esse ano, fazendo uma temporada ruim. É isso, para mim ele é a decepção do ano. Ele faz 3 pódios, beleza. Ele tem alguns azares, beleza. Mas na maioria das corridas ele não consegue pontuar tão bem quanto o companheiro Theo Pourchaire, que é estreante na categoria e vem pontuando surrealmente, sendo top 10 em todas as corridas que completou. Então a ART é uma equipe que dá para você ser top 10 em todas as corridas, mas o Lunga não consegue. Ele chega em P12, chega em P13, P14. Então ele faz uma temporada muito inconsistente, assim como ele estava fazendo no final do ano passado. O Lundgren, ele não é um piloto ruim. Acho que longe de ser um piloto ruim. Acho que ele é um piloto bom para muito bom. Só que ele, nesses últimos anos, ele vem tendo essas temporadas esquisitas, né? O final de temporada da Fórmula 2 dele foi muito estranho. E depois aqui nesse ano, poxa, perdendo pro instante, tudo bem que o Theo Pourchaire é um piloto que a gente vem vendo desempenhos dele muito fortes, mas mesmo assim, ter uma temporada tão fraca numa equipe onde que dá para você sim ser top 10 e uma equipe onde que dá até talvez para você brigar pelo título, é um pouco estranho, né? Ver esse vórtice dele. Tudo. Ele ainda é um piloto que tem o apoio da Alpine, mas tá uma situação estranha para ele. E aí, esse ano ainda, o Lundgren ele faz uma corrida, se eu não me engano. Ele faz uma corrida pela Heyhal Letterman Leiningen na Indy. Não sei se pronunciar de jeito nenhum, então vou chamar de Heyhal. Ele faz uma corrida pela Heyhal na Fórmula Indy, largando em quarto. O que é muito bizarro. O cara estreou e largou em quarto, é isso. Cara, eu lembro que no dia eu tava acompanhando essa classificação e quando eu vi ele indo pro... Eu não lembro se nessa classificação teve o Fast Six,
que eu não vou tentar explicar o sistema de classificação da Indy, porque mano, isso aí tem que ter um vídeo à parte pra gente explicar o que é o sistema de classificação da Indy. Mas ele vai pro Fast Six, eu não lembro se tinha nessa corrida, e ele marca a segunda fila. Um estreante, não tendo nenhum teste na Indy, eu acho que fez somente uns testes na mesma semana. Ele marca um quarto colocado e depois ainda termina em P12, P12, P15, alguma coisa assim. Tipo, com um desempenho maluco. Uma das coisas bizarras que a gente teve na temporada da Indy esse ano. Muito pela temporada ruim que ele tava fazendo na Fórmula 2, quando a gente viu que ele ia fazer uma corrida na Indy. A gente não esperava muita coisa, mas do nada ele meteu um top 4 e dane-se. De todo mundo, beleza. Ele termina em P12, chegando a liderar. Então ele ainda pontuou por liderar algumas voltas. Então, tipo, olha o quão surreal foi essa corrida dele. Olha o quão maluco foi isso. Porque não é algo que a gente vê com frequência na Indy, principalmente um piloto que não fez testes, não fez pré-temporada, pós-temporada, testes, tantos testes assim. Ele fez somente, acho que, alguns testes naquela mesma semana e foi pra corrida, com a cara e coragem, e fez isso. E aí, provavelmente, graças a isso, ele assina pro ano que vem com a Hall. E ele vai ser um dos estreantes do ano que vem. Na minha opinião, é a minha aposta para levar o estreante do ano. Por mais que ele esteja na Hall, eu acho que ele ainda por mais que o De Francesco tá de Andretti, mas eu acho que o De Francesco não vai conseguir muita coisa na Andretti. Eu acho que o Kirkwood vai ter um pouco de dificuldade e o David Malukas vai estar na Dale Coyne. Eu acho que talvez o David Malukas é o único que pode tirar o estreante do ano dele. Mas, sendo sincero, eu dou total favoritismo ao estreante do ano pro Christian Lundgaard. Lembrando que o pior resultado da Hall, dos que correram o ano completo, foi do Takuma Sato, que foi P11. E o melhor foi do Graham Real, que foi P7. O Takuma Sato ele conseguiu fazer P4, pontuou entre os 10 primeiros algumas vezes. E o Graham Real conseguiu fazer P3, pontuando entre os 10 primeiros na maioria das corridas, tirando 5 corridas. Então, é uma equipe boa, muito boa, para falar a verdade. Então, o Lundgaard, de todos os estreantes, ele tá na melhor equipe, tirando o Andretti. Então, é muito provável que ele vai ser o estreante do ano. Callum Allott, que já estreou na Fórmula Indy nas 3 últimas corridas, ele vai correr pela Juncos ano que vem, que provavelmente deve fazer uma parceria com a Carlin, ainda não sabe direito sobre isso, mas ele vai correr pela Juncos ano que vem, que é uma equipe muito ruim, acho que é a pior equipe dos que vão estrear, então não dá para ter muita fé nele não. Vai falar sobre o retrospecto dele? Bom, acho que o que a gente tem pra falar do Callum Ilott, desculpa a todos os fãs do Callum Ilott, mas eu vou falar, ele é um pipoqueiro. Ele teve várias chances, eu não queria pegar tão pesado assim, mas a realidade é que ele é um pipoqueiro. Ele pipocou na Fórmula 2, ele pipocou na GP3, ele pipocou, poxa, em tudo. Tudo bem que tal. Teve aquela história dele com a Red Bull, aquele espécie de ataque kamikaze da Red Bull de jogar ele na Fórmula 3 europeia e falar, se vira aí, amigão. Mas depois disso, a carreira dele desandou. O kart dele é um kart interessante, muito bom, mas, poxa, o que fez nos monopostos foi algo tão fora da curva quanto Disney. Sei lá, velho. Mano, boa sorte pra ele na Juntos, porque, poxa, ele ainda pegou uma equipe muito ruim. Então, acho que a gente não vai ver muito o nome do Ilott ao longo do ano na Indy. Ele vai ter que fazer muito esforço para pegar um P10 na Indy, porque o carro da Juncos é muito ruim.
Eu não sei se ele vai correr os ovais, eu acho que sim, mas ele vai ter que se virar muito forte para tentar fazer um resultado muito bom. Acho que vai ser muito complicado para ele conseguir, acho que até mesmo um top 10, sendo sincero. O Alot vai correr os ovais, ele também pipocou na Fórmula 3 europeia, no terceiro ano dele, estava de Prema, perdeu para o companheiro Maximilian Ganter e para o McCarlin, que foi o Lando Norris, estreante. E é complicado a carreira de base dele. Perdeu para o Mazepin, perdeu para o Antoine Hubert, perdeu para o George Russell. Em outra equipe, perdeu para o Mick Schumacher na Fórmula 2. Nas disputas internas, perdeu para o Joe, na Fórmula 2 também. É um piloto que eu considero mediano, mas é um piloto questionável, bastante superestimado, para falar a verdade, na minha opinião. E o canal é nosso, então a gente vai dar opinião, é isso. Enfim, e ele tá numa equipe ruim. E pode fazer parceria com a Carlin para pegar um piloto mais experiente, que agora eu esqueci o nome dele, mas é um piloto mais experiente, para auxiliar em tudo, para auxiliar no Alot, para falar a verdade, para o Alot pegar mais experiência. Mas eu não acho que vai ser o suficiente, até porque a Carlin também é uma das piores equipes do grid. Ele ainda vai estar com o apoio da Ferrari? Porque eu sendo sincero, eu acho que tipo, ele vai correr a Indy, mas eu acho que o foco dele mesmo vai ser continuar com a Ferrari pra 2023 no projeto da Ferrari dos hipercarros. Mas ele já tá correndo na WRC também pela Ferrari, eu acho que no GTA AM. Mas, cara, sinceramente, eu acho que ele não vai conseguir muita coisa. Muito pelo carro com o qual ele tem. E. Sei lá, velho, eu acho que, tipo, não tem muito o que a gente falar pra ele, senão a gente vai ficar somente xingando ele, porque a gente tem opiniões muito similares sobre o fato dele ser um pipoqueiro. E eu não espero muita coisa dele, muito pelo carro da Juncos e também muito pelo que ele mostrou na base. E desculpa a todos os pilot. Ele até que foi bem nas 24 horas de Le Mans, ele foi terceiro colocado na categoria LG, na categoria GTEAM, mas fora isso, só resultados abaixo do esperado. Bons resultados, mas abaixo do esperado. Bom, então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Se inscreva no canal, deixa o like e compartilha. Bom, as redes sociais do Thiago vai estar na descrição. Então é isso. Siga a gente e compartilhe o vídeo. Tenha uma boa tarde, boa noite ou um bom dia, seja a hora que você estiver ouvindo isso. E uma boa semana. Obrigadão aí. Dessa vez a trabalheira toda foi do Luiz, então, por favor, deixa o like e compartilha o vídeo para ajudar a gente, porque essa trabalheira é complicada mesmo. E é isso aí, tamo junto, é nóis, valeu. Valeu!